E aí, galera desse meu podcast, tava pensando, como é que vocês estão? Estou eu aqui, reassistindo o filme divertidamente, só que dessa vez in English, with subtitles in English, porque eu preciso praticar. E aí, eu pensei numa coisa que não sei se faz sentido, mas eu pensei, cara, eu preciso registrar isso, nem que seja só para que eu mesma revisite esse pensamento para ver se faz sentido. Que é assim, tem uma parte do filme em que a felicidade, ela coloca... Felicidade e alegria. A alegria coloca a tristeza dentro de um círculo, perto de um lugar onde tem os manuais de instruções. E ela ainda fala assim, tipo... toma esses aqui e dá uma lida e tal, não sei o que. E aí eu fiquei pensando, cara, quando a gente, né, ser humano, tá muito feliz, muito empolgado, o estudo, a parte de concentração, ele tende a se dispersar. Pelo menos eu observo isso em mim e algumas outras pessoas e crianças. Quando a gente tá muito eufórico, muito feliz, a atenção sei lá, um texto, por exemplo, que fale sobre, sei lá, geografia do Nordeste, você não consegue se concentrar totalmente. Por quê? Porque você tá tão animado, tão eufórico pelas informações que você, tipo, até entende, mas não absorve tão bem. Porém, nesse filme, a tristeza... ela lê uma parte lá muito importante do manual que ajuda mais pra frente no filme elas a saírem de meio que um labirinto ali das emoções que estão prestes a serem deletadas, né, ou jogadas fora. Então eu concluo que talvez seja por isso que é tão importante a gente cuidar de todas as nossas emoções e principalmente a tristeza. Por quê? Porque a tristeza nos ajuda a regular o nosso organismo para que a gente consiga reter mais informação. E faz até mais sentido. Caraca, eu queria muito estar falando sobre isso com um psicólogo. Meu Deus, a gente ia bater um papo muito cabeça, literalmente. Por quê? Porque quando acontece alguma coisa e é triste, é dramático, aquilo marca de tal forma que é possível se lembrar de cada detalhe do que aconteceu. Então eu acho que literalmente a tristeza é tão importante quanto a alegria. E saber equilibrar essas duas emoções para ter uma vida constante é que é o segredo, sabe? De crescer e amadurecer e tal. Enfim. Tô com, assim, muita vontade de... Muito provavelmente eu não vou terminar o áudio aqui, não. Eu vou gravar em blocos. Ao longo do filme eu vou falando. É isso. Outra observação que eu gostaria de fazer. Durante o filme, a tristeza, ela, tipo, vai interferindo em várias memórias de base, uma coisa assim, sabe? Porque eram memórias felizes. E aí ela acaba interferindo porque ela tá ligada no processo de mudança que não foi legal, que foi triste. E aí tem uma hora na sala de aula que a tristeza toma conta da Riley, né? Da menina que possui as emoções que a gente tá assistindo no desenho animado. Na animação, quer dizer. E aí eu entendi que, na verdade, é o processo natural. Porque, assim, a alegria tava o tempo todo controlando a felicidade ao redor. Tipo, aonde tinha um obstáculo, aonde tinha alguma situação que poderia ser triste, a tristeza ia lá e controlava a situação para que tudo ficasse perfeito, digamos assim. Só que nisso de se forçar a ficar feliz o tempo todo, a tristeza ela vai, tipo, aumentando, né? Porque ela não tem uma vazão. E aí, naquele momento, na sala de aula, ela, tipo, se descontrola e chora na frente dos amigos e cria uma nova memória de vergonha. E eu fiquei pensando nisso, de tipo,
o quanto a gente tenta, né, o ser humano tenta controlar os momentos tristes, colocando mais e mais elementos para que a felicidade aconteça. E é importante a gente olhar para as coisas tristes, é importante a gente conseguir verbalizar sobre as coisas tristes, e é importante a gente aprender a reconhecer a tristeza como um processo natural do amadurecimento. Eu acho que, bom, não sei, deve ser um tipo de papo muito atual, eu acho, até em salas de psicólogo, porque a gente vê na geração passada que é aquele lance do homem não chora, e mostrar vulnerabilidade e tristeza era o mesmo que demonstrar fraqueza. A gente tá desconstruindo tudo isso agora, né? É tipo muito atual. Enfim, vou falando mais ao longo. E vai ter altos spoilers, então assim, quem não assistiu o filme, só lamento. Mas fica aí meu convite, tipo, assistam, porque agora tem Divertidamente 2, em breve vai estrear, ou já estreou no cinema, não sei. E ela tá na adolescência, ou seja, outros sentimentos e emoções acontecendo. Correção, não é uma memória básica, é uma memória essencial. O que eu falei antes mesmo? Enfim, basicamente a tristeza cria a primeira memória essencial, toda baseada na tristeza, ali naquela nova cidade e tal. E isso acaba fazendo um colapso, porque a alegria não aprova, ou enfim, entende que é errada aquela memória essencial, e aí é onde começa a jornada toda do filme, que é as memórias essenciais sendo sugadas para fora do sistema ali que eles vivem, né? Do painel de controle, digamos assim, do cérebro. E a alegria e a tristeza, elas, tipo, vão junto nesse, tipo, aspirador. E elas meio que se perdem ali no cérebro. Aí eu fiquei pensando, cá com os meus botões, que seria muito, eu acho que aquele momento, acho que, bom, pra quem já passou por grandes tristezas ou períodos de depressão, talvez vá entender o que eu vou dizer, que é quando você dá a tela azul, sabe? Quando você tem a tela azul, que você já não sabe muito bem o que você tá sentindo. Se as pessoas perguntam, você tá bem, tá tudo bem? Você nem sabe responder direito, porque você já não tem mais aquilo lá dentro do painel de controle bem alinhadinho, tá? Tipo, em algum canto do seu cérebro, em algum canto do seu corpo, tentando achar o caminho de volta pra casa. Acho que é mais ou menos isso. Talvez também seja certo dizer que a empatia caminha ali pela tristeza também, porque a empatia é basicamente a habilidade de acolher a dor do outro. Então, como acolher alguém que está triste com uma dose eufórica de alegria? Acho muito legal a parte em que a tristeza, ela acolhe o amigo imaginário da Riley, que tá triste porque ele perdeu o carrinho dele, e ele fala, eu tô triste porque foi a única coisa que restou da Riley, porque como ela tá crescendo, ela já não tem mais a necessidade de recorrer ao amigo imaginário dela. E essa parte é muito legal, porque a alegria, ela fica observando como se fosse uma besteira o que ela tá fazendo, como se fosse ruim ela acolher o amigo imaginário. Só que aí depois ela percebe que foi a melhor coisa pro amigo imaginário, porque tudo que ele precisava era chorar e de um abraço. E acabou o filme Divertidamente. Cara, de verdade, eu tenho essa mania de assistir de novo e de novo os filmes que eu gosto muito, né?
E dessa vez eu coloquei em inglês, com as legendas em inglês, como eu falei lá no começo, para treinar, para praticar o meu listening e também a leitura. E cara, esse filme é maravilhoso. Eu pensei em várias outras coisas também, principalmente na parte em que a alegria e a tristeza tá tentando voltar ao painel central. Por quê? Porque durante a jornada elas percebem, principalmente a alegria, percebe que precisa muito mais da ajuda da tristeza do que ela imaginava, porque antes ela meio que subestimava essa emoção. E aí, no decorrer do filme, vai acontecendo vários eventos e que, se não fosse a tristeza, eles não teriam conseguido chegar até ao painel central. Tanto por questão de ideias mesmo, práticas da jornada, quanto motivação mesmo. Então, meio que a tristeza... A tristeza é parte fundamental para que a alegria consiga chegar até onde ela precisa ir, o objetivo, né, que é chegar lá no painel central. E eu comecei a pensar assim que, nossa, muito provavelmente quando a gente tá em algumas situações de tipo, sei lá, a gente tá desalinhado com a alegria e com a tristeza e deixa a raiva tomar conta, ou aquela parte meio de sentir nojo de tudo, de todos tomar conta, ou o medo tomar conta. É muito isso de quando a gente acaba quebrando os nossos lugares seguros dentro da gente, né? Só que cada emoção é importante para a criação do nosso ser, da nossa personalidade. E aí, enfim, durante o filme tem uma parte que a alegria, bem no finalzinho já, a alegria e a tristeza, elas conseguem chegar no painel central de um jeito muito doido. E elas ficam penduradas assim, né, no beiralzinho, e o vidro não quebra facilmente. Aí a raiva fica com raiva porque não conseguiu quebrar o vidro com a cadeira, e o nojinho percebe que se insultar a raiva vai ficar com mais raiva e vai, tipo, exalar chamas da cabeça. E aí ela tem a ideia brilhante de usar essa raiva para quebrar o vidro, porque daí o jato de fogo direcionado no vidro, né, tipo, trinca o vidro, ele quebra, e aí a alegria e a tristeza conseguem entrar para dentro do painel. E aí eu fiquei pensando, tentando trazer essa situação específica pra sei lá, pra um dia a dia de alguém, em algum momento. Eu falo até por mim, porque eu já utilizei a raiva para chegar em algum objetivo. Por exemplo, sei lá, tá na academia e você tá decidido que vai fazer uma série diferente, né? Ou vai, tipo, elevar o nível ali na esteira. E aí no meio do caminho você começa a ficar desmotivado e já não tem alegria e você já não sabe mais o que está fazendo ali. E aí começa a vir aquela conversa mental de tipo, nossa, você é um fraco mesmo e não sei o quê. E aí o ego fica incomodado e fica com raiva. E aí na base da raiva você consegue terminar a série que você tinha se predisposto a fazer na academia. Fiquei imaginando coisas assim. Tipo, todas as partes do filme me fez pensar em várias coisas da vida. Por exemplo, a Ilha da Imaginação, ela tem prédios construídos com nuvens, ela tem um pedaço lá que tem um castelo construído com cartas de baralho e várias outras coisas assim, né, tipo, divertidas e extremamente abstratas. Eu fiquei pensando, cara, e, né, durante a jornada do filme, a tristeza e a alegria estão passando por esse lugar. E aí eu fiquei imaginando que quando a gente tá num momento meio triste, meio down, né, na vida, a gente acaba recorrendo a algumas atividades para tentar resgatar aquela alegria, né? Então, sei lá, de repente jogar um carteado com amigos, ou fazer palhaçada, mímica, ou, sei lá, sair para comer um algodão doce, esse tipo de coisa. E às vezes ajuda, às vezes não. Mas enfim, fiquei pensando nisso, né? Que a Ilha da Imaginação
para, né, um ser humano, se a gente for pensar que cada um tem uma ilha da imaginação, é basicamente o lugar que a gente recorre para poder se reequilibrar e se reestruturar novamente, para ficar no trilho de novo. Aí também tem uma outra coisa que eu não podia deixar de comentar, que é o amigo imaginário, né? Quando eles caem num lugar lá do esquecimento, eles conseguem, tipo, pegar o carrinho, eles acham, né, o carrinho, o foguete lá do amigo imaginário, para poder subir de volta, né, pro lugar de onde eles caíram. Só que aí no meio do trajeto, o amigo imaginário percebe que, tipo, ele tá causando muito peso no carrinho e assim a alegria não consegue, tipo, chegar até a superfície. E aí ele percebe que ele precisa ficar para trás. Essa parte, quando eu assisti pela primeira vez o filme, acho que eu era adolescente, eu não lembro. Eu acho que eu era adolescente, porque esse filme não é tão antigo, eu não sou tão velha assim. E eu lembro que eu chorei muito, 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 porque eu acessei uma memória minha de quando eu deixei de falar com a minha amiga imaginária, porque eu tinha uma amiga imaginária quando eu era criança. O nome dela era Jennifer, eu não sei por que era esse nome, mas o nome dela era Jennifer. E aí quando ele resolve ficar pra trás, é uma cena muito emotiva, porque ele percebe que a Rayleigh não vai mais precisar dele, né, do amigo imaginário, para continuar crescendo. E no final das contas, ele ama tanto a Rayleigh que ele quer ver ela crescendo. Então ele abre mão de existir para que a alegria consiga subir até a superfície e voltar a colocar tudo no lugar. Essa parte é muito linda, é muito fofa. E assim, né, pra finalizar esse podcast, esse episódio do Tava Pensando, eu só queria dizer que o filme, o Divertidamente 2, vai estrear em junho. Eu achei que era em maio, na real eu achava que já tinha estreado, né, ou que ia ser no mês que vem, em maio. Na verdade vai ser em junho desse ano, acho que é dia 12 de junho, se não me engano, acho que eu vi, bom, não lembro. Dá um Google aí se você tiver a fim de assistir Divertidamente 2, porque vai ser na fase da puberdade e vai ter um personagem novo, que é a ansiedade. E caracas, vai ser muito legal, porque o primeiro já é incrível, então com certeza o segundo vai ser incrível também. Foi muito gostoso fazer esse episódio, eu acho que eu vou tentar fazer mais nesse formato. Gostei pra caramba, de verdade. E eu espero que quem esteja ouvindo aí do outro lado também tenha gostado e se interessado em assistir o filme se ainda não assistiu. Eu sou a Tamires Guilherme e esse foi mais um Tava Pensando.